Um dos canais que eu mais sou fã, o Manual do Mundo, lançou recentemente um vídeo que me chamou bastante a atenção. O Iberê lá do Manual gravou um vídeo com executivos de uma grande operadora de telecomunicações respondendo questões sobre a internet que os inscritos deles mandaram. E uma das questões, que por sinal ganhou o título do vídeo, era: será que dá pra derrubar a internet do mundo inteiro? A resposta que os profissionais que estavam participando do vídeo deram é que isso é praticamente impossível, já que tudo tem redundância. Se o plano A das redes cair ou der alguma coisa de errado, sempre tem que ter um plano B. E eles comentam que teria que cair várias operadoras ao mesmo tempo para de fato dar um apagão na internet. E de fato o argumento deles é válido, eu concordo totalmente com eles. Mas essa é uma pergunta muito boa. Acho que essa pergunta merece que a gente se aprofunde nela pra gente pensar em outras situações que gerariam um caos na rede e deixaria muita coisa da internet fora do ar. Bora lá então? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Pato, sou hacker ético, trabalho caçando vulnerabilidades em empresas por aí, e você tá no canal que reúne a galera que ama tecnologia e hacking. E antes da gente ir pro nosso assunto do dia, eu tenho uma mensagem bem bacana pra compartilhar com vocês. 2020 tá quase aí e virada de ano é um momento que eu valorizo muito. É aquele momento da gente olhar pra trás, ver os altos e baixos e se preparar pra começar um novo ciclo com força total. A HostGator convidou a mim e a vários outros youtubers de tecnologia a darmos nosso principal conselho pra vocês aí que vivem de tecnologia pra que 2020 seja ainda mais incrível. Então, bora lá. Você já percebeu como o mercado de tecnologia muda rápido? Toda hora tem novas tecnologias, novas linguagens, novos frameworks, novos componentes de infraestrutura. Como é que a gente faz para ser um bom profissional? Como é que a gente se destaca? O meu conselho é, diante desse mar de novidades constantes, o negócio é mergulhar com tudo mesmo. Experimentar essas novidades como se fosse algo normal, algo do nosso cotidiano mesmo. E principalmente, como algo que é divertido. Você já deve ter visto como é fácil virar a noite inteira jogando um jogo sem nem perceber que as horas estão passando, né? Pois é, praticar as novas tecnologias, experimentar as novidades tem que ser tão prazeroso e divertido como virar uma noite jogando um jogo. E se a gente vai estar vivendo um constante aprendizado, se a gente tem que aprender coisas novas o tempo todo, a primeira coisa que a gente tem que aprender é como nós mesmos aprendemos. Será que eu aprendo mais lendo livros? Será que eu aprendo mais testando códigos, lendo códigos comentados? Como é que funciona pra mim? Aproveita esse momento de fim de ano então e para tudo, olha pra você mesmo, se hackeia, cara. E aí é só chamar 2020 com todas as novidades tecnológicas que vão vir nesse novo ano, que você já vai estar pronto pra curtir cada uma delas, experimentar e aprender muita coisa nova. Não deixe de explorar a playlist com as mensagens de conselhos de todos os outros criadores, o link tá aqui na descrição. E muito obrigado, HostGator, por juntar toda essa galera pra compartilhar esse conteúdo de ouro. Nessa Super Black Friday da HostGator você tem até 70% de desconto, com suporte 24 horas, 7 dias por semana na hora de criar o seu site. Confere o link desse descontão na descrição desse vídeo e aproveita. E hoje a gente vai pensar em cenários caóticos e apocalípticos aqui pra internet. Coisas que, se acontecerem, gerariam um problema generalizado na rede. Vamos começar por uma ação que não tiraria a internet inteira do ar, mas poderia tirar do ar e até permitir o roubo de dados de 29 milhões de páginas da internet. Se liga só. Eu comentei recentemente no meu vídeo sobre bloqueadores de anúncio, que quando você entra numa página, o seu navegador recebe do servidor do site uma série de instruções que vão orientar seu navegador a como ele deve desenhar aquela página para você. Aliás, se você não viu esse vídeo, ele tá bem bacana, vou deixar o link na descrição e também no card. Entre essas instruções recebidas pelo seu navegador, tem algumas referências a scripts e a recursos que estão localizados em outros servidores, alguns deles de outras empresas, e que são coisas que o site que você está acessando quer fazer uso. Então, em caso de scripts, o seu navegador vai lá no outro servidor dessa outra empresa, faz o download desse script que está sendo solicitado pela página que você está acessando e executa esse script no contexto dessa página. Um exemplo desses scripts externos amplamente usados é o agente do Google Analytics. Google Analytics é uma solução para donos de sites poderem medir como os visitantes estão usando o seu site. Ele é realmente muito bom, ele é extremamente útil para saber quantos visitantes tem no momento, onde eles estão clicando mais, o que eles estão buscando nos buscadores para descobrir o seu site. São vários insights realmente muito úteis. E ele é um produto gratuito, apesar de existir uma outra versão com um pouco mais de recursos, que essa sim é paga. Segundo a empresa Builtwith, que analisa aí o uso de ferramentas e de tecnologias por páginas da internet, eles já encontraram mais de 29 milhões de páginas usando o Google Analytics. E olha só, dos 1 milhão de sites mais acessados da internet, 630 mil estão usando o Google Analytics. E entre os 10 mil websites mais bem ranqueados na internet, 83%
tá usando o Google Analytics, a presença dos caras é surreal. E para instalar o Google Analytics, para começar a usar o Google Analytics na sua página, o dono do site precisa colocar um trecho de código que é fornecido pela Google no site dele. Esse código faz com que o navegador do usuário carregue e execute um script da Google enquanto esse usuário está navegando nesse site. E é esse script que foi carregado de um servidor da Google na página em questão que vai ali medir o uso desse usuário nesse site e fornecer ao Google Analytics essas métricas da navegação dele. E é nesse ponto de execução de um script da Google nas páginas que o nosso cenário de caos tem início. Se alguém mal intencionado conseguisse mudar esse código do agente do Google Analytics lá nos servidores da Google, isso geraria um caos em 29 milhões de páginas na internet. E ele poderia fazer o que bem entender nesse contexto das páginas que estão usando o Google Analytics. Ele poderia redirecionar todos os usuários para uma página que ele quisesse, por exemplo. E o que é pior, ele teria acesso à navegação desse usuário nessa página em questão. Ele poderia ficar ali bem silencioso, vendo, por exemplo, as senhas que esse usuário está digitando nos formulários dessa página, vendo tudo que ele está lendo dessa página. Já pensou que coisa tensa, cara? Pois é, a internet não ficaria fora do ar, mas então a gente está falando de 29 milhões de páginas que poderiam ter a navegação totalmente comprometida, seja tirando ela do ar ou até roubando dados dela, e inclusive 83% dos sites mais acessados à rede estariam comprometidos aqui. Ah, e só para esclarecer, nesse caso aqui, um ataque de negação de serviço a esse script em questão, a esse link que fornece esse script, não seria suficiente para causar algum caos. Digamos que um ataque de negação de serviço tenha sido bem sucedido e esse link esteja fora do ar. O navegador do usuário, quando tentasse baixar esse script, ia falhar, né? Porque o link tá fora do ar, mas isso não ia mudar em nada o carregamento do site, o site ia continuar funcionando numa boa e isso não geraria caos algum. O problema então seria a alteração do conteúdo desse script por alguém mal intencionado, o que significa que envolve hackear a Google, né? Que é uma coisa que deve ser bem complicada. Sem falar que esse script com certeza está multiplicado em várias localidades diferentes da Google, na CDN deles, então seria realmente uma alteração de um script que está espalhado em cópias pelo mundo, com certeza um cenário complicado, porém não impossível. Ah, e é importante comentar aqui de um recurso que está presente nos navegadores hoje em dia, chamado Sub-Resource Integrity. Ele verifica a integridade desses recursos que estão sendo carregados de servidores de terceiros por meio de uma assinatura que o dono do site tem que ter colocado que ele espera que esses arquivos tenham. E aí, nesse caso, se os arquivos que estão sendo carregados de outros servidores estiverem manipulados, estiverem alterados, o navegador ignora e não executa eles. Só que esse recurso não é usado pelo Google Analytics. A Google não fornece assinatura de integridade, o hash desse arquivo deles, para os donos de sites implementarem a verificação de integridade, porque esse é um produto em constante evolução. O código do agente do Google Analytics muda toda hora e toda vez que eles lançassem um update nesse código, a integração existente nos 29 milhões de sites cairia, quebraria, não ia mais rolar o carregamento do Google Analytics e todos os donos do site iam ter que atualizar a chave de integridade. Seria inviável para muitas empresas que usam o Google Analytics por aí, então a Google não adotou esse recurso. Beleza, mas eu sei que você aí curtiu um caos ainda maior, né? Então bora tacar mais fogo no parquinho e pensar num cenário ainda mais caótico aqui. E para projetar um cenário bem tenso que pode acontecer no futuro, vamos olhar para o passado e ver umas coisas bem complicadas que já aconteceram. Em outubro de 2016, a empresa Dyn sofreu 3 ataques de negação de serviços seguidos aí no mesmo dia. Esse ataque estava vindo de vários dispositivos IoT que foram infectados e passaram a fazer parte de uma botnet. E esse ataque até hoje é tido como um dos maiores ataques da história. A estrutura da Dyn ficou extremamente instável e chegou a cair em vários momentos durante um período de aproximadamente 10 horas. Eu sei que o nome da empresa Dyn não é muito popular entre os usuários aí finais, né? Que é uma empresa que está sempre nos bastidores da infraestrutura, mas eles são bem grandes e cuidavam dos servidores DNS de vários clientes fortes por aí. Inclusive a Dyn foi adquirida pela Oracle. O ponto da questão aqui é, os servidores da Dyn caiu o serviço de DNS de vários serviços grandes por aí. Você sabe que serviços ficaram fora do ar por conta desse ataque que a Dyn sofreu? Ah, só umas empresinhas aí, uns sites pouco acessados, como a Airbnb, a Amazon, a PSN, Xbox Live, PayPal, Twitter, Reddit, Spotify, Tumblr e Netflix. Ah, só isso de serviço fora do ar na internet? Quase ninguém percebeu, né? E é importante ressaltar aqui que os servidores dessas empresas que eu mencionei não foram atingidos. A infraestrutura original do Twitter, por exemplo, continuou totalmente no ar. Só que os visitantes não conseguiam se comunicar com eles. Não dava para fazer uma conexão ao twitter.com, por exemplo, porque o serviço de DNS da Dyn, que traduziria aí do twitter.com ao IP do servidor do Twitter,
estava fora do ar por conta do ataque. Então, mesmo com os servidores da aplicação e do banco de dados do Twitter estando online lá de boas, os usuários não conseguiam se conectar neles porque não tinha o DNS no ar. Bom, vale muito a pena a gente mergulhar melhor em como funciona o DNS, porque a gente vai usar esse conceito para projetar o nosso cenário caótico aqui. O que você faz quando você quer entrar no YouTube, por exemplo? Bom, você abre seu navegador e digita youtube.com, dá Enter e beleza, né? Seu navegador conecta no servidor do YouTube e acessa a página numa boa. Só que o seu navegador não conectou no youtube.com, seu navegador conectou no IP do YouTube. Isso de conectar a um nome, a um hostname, a um domínio não existe. Não existe conexões a nomes numa rede. Toda conexão é a um endereço IP, nunca a um nome. Mas espera aí, a gente só teve que digitar youtube.com e dar um Enter. Onde é que entra o IP do servidor do YouTube nessa história? Como é que nosso sistema operacional descobriu o IP do YouTube para conseguir fazer essa conexão, hein? Pois é, essa tradução de youtube.com para o endereço IP do YouTube foi feita graças ao DNS. Vamos ver em detalhes como é que funciona essa tradução então. O primeiro cara que deve ser apresentado aqui e que trabalha a seu serviço é o DNS recursivo. É ele que vai atrás de descobrir o IP por trás de um hostname a pedido do nosso computador. Geralmente o DNS recursivo que você utiliza é o que a sua provedora automaticamente fornece para você, mas muita gente usa também servidores de DNS recursivo públicos, como o 1.1.1.1 da Cloudflare ou 8.8.8.8 da Google. Bom, beleza, mas como é que o DNS recursivo trabalha para chegar no IP por trás de cada site que a gente quer acessar? Vamos voltar, por exemplo, do www.youtube.com. Primeiro, o DNS divide esse hostname pelos pontos. Temos então www, YouTube e com. Agora a gente inverte a ordem. Temos com, YouTube e www. Agora a investigação começa. O DNS recursivo sabe os IPs dos servidores de DNS chamados de root servers. É por eles que todas as consultas DNS começam. O recursivo pergunta aos root servers qual é o IP dos servidores DNS responsáveis pelo sufixo .com. E os root servers respondem com os IPs responsáveis por eles. Na próxima etapa, o recursivo pergunta então a esses servidores responsáveis pelo sufixo .com qual é o IP do servidor DNS responsável pelo nome youtube.com. E esse servidor de DNS responde a pergunta dizendo o IP do servidor responsável pelo DNS do YouTube. Por fim, o recursivo pergunta ao DNS do YouTube qual é o IP do subdomínio www deles, ou seja, o hostname www.youtube.com. E finalmente o servidor DNS do YouTube diz o IP final que a gente estava procurando. Agora o seu computador sabe o IP por trás do www.youtube.com e pode estabelecer uma conexão com ele. Então agora a gente pode finalmente ir para a nossa nova projeção de cenário de caos da internet. Eu falei que o começo de todo o processo de se descobrir aí, de se consultar qual é o IP por trás de um hostname, é se comunicar com os root servers, né? Mas e se os root servers estiverem fora do ar, hein? Meu amigo, isso seria um verdadeiro caos. Não daria para se conectar a nenhum site, a nenhum hostname, a menos que você saiba o IP direto de um site. Eu duvido que alguém aí saiba o IP de algum site de cabeça, né? E ainda assim, muitas aplicações quebrariam porque elas dependem de alguns hostnames, tipo, se elas conectam um banco de dados dela usando o hostname desse banco de dados, essa conexão poderia quebrar também. Seria um caos e tanto, cara. Se os root servers caírem, seria muito improvável que você encontre alguma coisa funcionando na internet. Também seria um baita caos atacar um nível abaixo dos root servers os servidores DNS responsáveis pelas TLDs, por sufixos de domínios. Se eles caírem, daria para, por exemplo, tirar do ar todos os sites com sufixo .com.br, ou sei lá, poderia derrubar todos os sites com sufixo .com, também seria um baita de um caos. Só de pensar que o ataque à Dyne que eu comentei foi nesse nível aqui de hierarquia do DNS e já causou tudo que causou, imagina o caos se cair os níveis acima deles. Mas claro que derrubar uma infraestrutura dos root servers é bem complicado. Os root servers são operados por 12 organizações diferentes e totalizam mais de 1000 localidades com servidores aí compondo essa rede deles. É muita coisa mesmo. A NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estão entre essas 12 organizações, pra você ver que o bagulho é louco aqui. E a infraestrutura tem um baita preparo pra aguentar essa responsa aí de manter um serviço tão fundamental para a existência da internet hoje. Eles têm muita banda disponível e, como eu falei, são mais de 1000 servidores. E mesmo derrubando os root servers, o cache das consultas que já foram realizadas por eles ainda se manteria vivo por algumas horas ou até dias, o que faria com que alguns sites continuassem funcionando até esse cache expirar. Mas apesar dos caras estarem aí prontos pra guerra com uma baita infra,
a preocupação deles caírem é real. Inclusive, em agosto desse ano, a organização por trás dos root servers divulgou um documento em que eles mencionam o ataque de negação de serviço como uma ameaça válida, algo que eles certamente se preocupam. E se você quiser saber um pouco mais sobre ataque de negação de serviço, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá aqui no card e na descrição, confere lá que tá bem legal. E a cada dia a gente tem ataques de negação de serviço ainda mais poderosos, né? Tem registros aí de um ataque de negação de serviço que chegou a 1.7 terabits por segundo, cara, é muita coisa. Mesmo que você tenha uma baita infraestrutura, quando você vê 1.7 terabits caindo na tua rede, meu amigo, deve fazer qualquer sysadmin dar uma boa tremida, né? E aí, você curtiu o assunto de hoje? Já parou pra pensar em algum cenário de caos na internet? E o que será que as pessoas fariam se isso acontecesse algum dia e a internet ficasse fora do ar por boas horas ou dias, hein? Diz aí pra mim o que você tá pensando nos comentários. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o vídeo, isso me ajuda demais, e de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Cola também lá no meu Instagram, é @GabrielPato, e na página do Facebook, em facebook.com/GabePato. Tô te esperando por lá. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, muito obrigado mesmo por ter visto esse vídeo até aqui, e a gente se vê numa próxima, hein? Até lá!